Boa noite. Novos casos de AIDS têm sido registrados no mundo. No Brasil, nos últimos 6 anos, o número de pessoas que necessitam de tratamento com antirretroviral praticamente dobrou. E o Rio Grande do Sul e Porto Alegre continuam apresentando os maiores índices de casos do país. Uma situação onde seria fundamental a atuação, mais uma vez, do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS. Só que isso pode não acontecer pela situação precária em que se encontra essa organização não governamental. Para conversar sobre a AIDS e o GAPA, o Frente a Frente recebe o Carlos Alberto Duarte, vice-presidente da ONG. Também participam do programa as jornalistas Regina Lima, da TV Bandeirantes, Paula Oliveira Sá, da Vitrine de Notícias, e Suzy Scarton, é isso? É isso? Repórter do Jornal do Comércio. Vou começar então com o Carlos. Carlos, o GAPA foi fundado em 1989, no final de uma década em que o HIV provocava pânico no mundo. Hoje, isso parece que não acontece mais. É melhor ou é pior? Essa é uma boa pergunta, porque naquela época, 89, enfim, as pessoas tinham muito pouco conhecimento sobre a epidemia, né? Ninguém sabia exatamente, tinha aquela coisa assim, já se sabia que era transmitida por um vírus, quais eram as formas de transmissão, mas isso ficava mais num mundo mais técnico, digamos assim. A população em geral tinha muito medo da epidemia, como de fato até hoje. Muitas vezes as pessoas perguntam ainda se beijo pega, como é que tu te infecta num abraço, enfim, isso ainda existe, mas numa proporção, digamos, muito menor. Daí, talvez isso se dê muito hoje, a gente tinha muito pouca informação no final da década de 80. A informação teve na década de 90, aumentou um pouco em 2000 e hoje a informação está muito menor. Hoje as pessoas desconhecem o que é a epidemia de AIDS, o que foi a epidemia de AIDS, desconhecem os riscos que ela traz para a saúde, o que o HIV de fato faz para a saúde. Então, hoje a gente está num processo de, como é que se diz assim, de recrudescimento da epidemia. Mas a gente tem tanta campanha em relação aos problemas que a gente pode enfrentar se contrair o HIV, campanhas públicas, campanhas patrocinadas por empresas privadas. Não seria também porque as pessoas acham que pode ser uma doença crônica, tem tratamento, não é mais fatal? Aí tem várias questões, né? Primeiro, ainda muita gente morre de AIDS. No Brasil, em torno de 12 mil a 14 mil pessoas morrem por AIDS por ano. É um número muito alto. Então, que ninguém mais morre de AIDS hoje é uma ilusão. Não se morre mais tão rápido de AIDS. Mas é o que se fala, assim, né, Carlos? Quer dizer, é o que se fala. As pessoas falam direto, ninguém mais morre de AIDS. Pois é, isso é um equívoco. E é por isso que tu achas, então, que a desinformação tomou conta novamente. É que nós tivemos um processo aqui no Brasil. Talvez isso a gente tenha que contextualizar um pouco mais, mas a gente tem aquele processo assim, na década de... enquanto movimento social, a gente diz muito isso. Em 2000, o Brasil ganhou o título de melhor programa de AIDS do mundo. A partir daí, tudo parece que ficou maravilhoso no Brasil. Entende? Nós temos um sistema de saúde que dá conta das questões de AIDS, nós temos medicamentos para todo mundo, nós temos uma série de questões, é o melhor programa de AIDS. Só que começou uma série de questões aí, a política de AIDS brasileira sempre foi pautada em 3 esferas, assim, a gestão, a sociedade civil e a academia. E a política de AIDS é uma união desses 3 esforços. O que aconteceu? A sociedade civil se enfraqueceu muito nesse período. Os recursos, a partir de dizer que o Brasil é o melhor programa de AIDS do mundo, os recursos internacionais deixaram de vir para o Brasil para serem encaminhados para outros países, para a África, para o Caribe, para o leste da Europa, uma série de coisas assim. Isso enfraqueceu muito uma parte da resposta brasileira. A academia foi meio colocada de lado porque questionava várias coisas. E o programa de AIDS foi se tornando, ficou aquele mito, nós temos uma doença crônica, controlada,
em patamares um pouco altos, mas controlada. E a sociedade civil sempre dizendo que não era bem assim, que faltavam campanhas de prevenção, porque na década de 90 se fez muita campanha de prevenção e deu certo. Tem que mudar as formas, claro, tudo tem que ser renovado, tem que ser atualizado. Mas nós deixamos de fazer campanhas de prevenção e ficamos calcando em cima. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. E é exatamente aí que tem essa questão, porque em 2013 a gente teve 40 mil novos casos, praticamente quase 40 mil novos casos de AIDS. Então, por mais que os medicamentos tenham evoluído e as pessoas estejam vivendo melhor com o vírus, a gente está falhando na prevenção, evitar que os novos casos aconteçam. Né? Exatamente. E a outra questão é aquela que tu citaste. É uma doença crônica. Então, se ela é uma doença crônica, eu consigo trabalhar com ela. Entende? Só que ela é uma doença crônica, digamos assim, degenerativa. Entende? As pessoas vão tendo uma série de problemas ao longo dos anos. Né? É uma doença, um diagnóstico tardio. Então, muitas pessoas já estão com o sistema imunológico abalado, de fato, comprometido quando descobrem que tem HIV. E ela é uma doença estigmatizante, como é que eu vou dizer assim, com peso muito grande ainda do preconceito e da discriminação. Mas o câncer, eu acho que ainda é muito mais assustador hoje, né? Isso que eu digo, porque quando surgiu, né, a AIDS, as pessoas tinham muito medo, foi o que a Anália falou, era um pânico, né? Só que hoje eu acredito que o câncer... Por quê? Porque não existe um medicamento que faça esse controle, ou seja, a pessoa não vive durante tanto tempo com o câncer. Ela pode fazer quimioterapia e radioterapia, mas de qualquer forma, ela tem, o estigma da morte está ali. E a AIDS não, porque o medicamento evoluiu muito, né? Como ela falou. Então eu acho que as pessoas pegaram esse medo muito maior do câncer, e a AIDS me parece que as pessoas, não, ninguém mais tem medo, é bem isso, ninguém mais morre de AIDS. Eu acho que tem uma questão aí assim que não dá muito para comparar, apesar de todo estigma e preconceito que tenha sobre a questão do câncer, porque quando as pessoas dizem assim, minha família tem uma pessoa que está com CA, isso demonstra que a palavra câncer vem carregada de um estigma muito forte. Uhum. Tá? Mas a pessoa que tem câncer, ela não é, como é que eu vou dizer, ainda bem, tá? Mas ela não é culpabilizada pela sua doença. Uhum. E a AIDS, a pessoa ela é culpabilizada. O câncer, eu acho que ela é vitimizada. Ela é vitimizada, exatamente. E a AIDS, ela é culpada pela AIDS. Então, as pessoas sempre perguntam assim, apesar disso parece que ter sido muito pior na década de 80 e 90, hoje continua. Esses tempos mesmo eu participei de um programa que me perguntaram, mas tu te infectou como? Entende? Não tem muito como é que eu vou dizer assim, por um lado epidemiológico, isso é uma questão relevante. Entende? Mas para que mais? Se foi por relação sexual, se foi por relação homossexual, se foi heterossexual, se foi por uso de drogas, entende? Mas tu tem há quantos anos o vírus? Eu tenho desde 90, mais ou menos. E tu vives com qualidade de vida? Eu vivo com qualidade de vida, mas aí tem várias questões aí, nesse centro todo. Eu sou uma pessoa que tem uma renda razoável, eu tenho uma formação que me permite negociar com, digamos assim, com a doença, com o tratamento e comigo mesmo várias coisas. Entende? A maioria das pessoas que hoje se infectam pelo HIV não tem as menores condições sociais ou de sobrevivência. Então, tu tem remédio? Tem. Mas em que condições tu recebe esse remédio, em que condições tu faz o tratamento dentro do sistema de saúde, em que condições tu leva esse medicamento para casa e de quem tu esconde, que apoio que tu tem, de familiares, no trabalho, uma série de coisas. Então, muitas vezes a pessoa até pode supor, imagina que ela entrou numa situação de risco, mas eu vou me expor, eu fico quieto. Estou emagrecendo, mas eu não vou fazer o exame porque eu não quero me expor. E assim vai, então. E os grupos de risco mudaram muito também, né? Se sabe hoje que o perfil é pessoa de terceira idade, as pessoas não gostam de falar, mas quer dizer, com o advento do Viagra, né? Quer dizer, eu digo, acho que uma revolução sexual
meio entre os idosos. Que tem né? o lado bom e o lado ruim. Exatamente. Claro. Então, assim, aquela dificuldade, vou pedir pro meu parceiro para colocar uma camisinha, quer dizer, já com 70, 80, mas a gente sabe que é uma realidade. As mulheres, né? Estão cada vez mais no mercado de trabalho, com a revolução sexual, enfim, Agora, sendo infectadas. Quando é que as mulheres, por exemplo, casadas, usam ou usaram camisinha? Essa é a pergunta também, né? Se elas Quer dizer, pedirem para o seu companheiro casou, usar a camisinha... Casou, não precisa usar mais. mas eu ia dizer. Né? Até jovens, Não, namorados. claro. As campanhas, né, em prol da camisinha, acho que nunca funcionaram. Porque eu não vejo as pessoas falarem. Por que tem tanta resistência, será, em usar, assim, por parte do... A gurizada não quer, os adultos, os casais acham que pode ter uma relação, tá me pedindo para usar camisinha, por quê? Porque não confia em mim. Por que existe essa resistência? Não, tem a história da sensação também, que as pessoas gostam muito de dizer, sensação também. Comer bala com papel, né? Esses dias eu até entrevistei umas pessoas de um projeto de Viamão que disseram que eles atraem os jovens dessa forma. Eles colocam, por exemplo, frutas, né? Colocam uma luva de borracha e fazem com que a pessoa pegue e veja que esta pode ser uma sensação normal e boa, que seria a sensação de transar com camisinha. Tem todas essas questões assim do preservativo, mas o preservativo ele tem também essa fugiu a palavra agora, mas essa questão assim ligada a uma culpa, digamos assim, que não é exatamente culpa a palavra que eu gostaria de dizer, mas não me veio a palavra agora. Mas aquela coisa assim de que por que tu acha que tu tem que usar preservativo comigo? Ou eu tenho que usar preservativo? Porque eu sou sujo. Parece que é uma imagem ruim e não é ruim, né, gente? Então esse é o problema. Mas passa essa questão. Está ligado à fidelidade. Está ligado a uma série de questões aí. Então, o uso durante muitos anos, a gente trabalhou, que a gente diz hoje, enquanto sociedade civil, a ditadura do preservativo. Era aquela coisa assim, use, sabe? Em épocas, né? Carnaval, por exemplo. Carnaval. Nossa! Mas aí vem a questão. Quais eram as maiores campanhas? Carnaval, Dia dos Namorados, sabe? Se tu usar preservativo só durante essas campanhas ou essas datas, o resto do ano... Época em que supostamente o sexo está liberado, né? Época em que supostamente o sexo estaria liberado. Carnaval, Dia dos Namorados. Do ano e sem esse estímulo, digamos assim. Então parece assim, não, mas é que no Carnaval é tudo mais pecaminoso, é tudo mais, sabe... É o que diz a Ana, todo mundo pode tudo. Todo mundo pode tudo. Está liberado para todo mundo. Então use camisinha, porque ninguém presta, ninguém todo mundo, sabe? Então tem todas essas relações. A gente diz hoje que a cultura essa da imposição do preservativo, ela foi muito complicada, porque hoje muitas pessoas já naquela época diziam assim, mas se eu não quiser usar o preservativo, o que eu faço? Tem várias formas que hoje são cientificamente comprovadas de evitar a transmissão de outras maneiras, entende? Então tem os tratamentos pré-exposição, pós-exposição, tem uma série de questões aí que se discute nas relações heterossexuais, a questão da circuncisão, tem uma série de questões que minimizam o risco. São viáveis? Elas minimizam o risco, mas muitas vezes... Eu digo viáveis até em termos de dinheiro. Não, daí né? é outra coisa, tem que ter um sistema que dê suporte para tudo isso. E um sistema que dê suporte a tudo isso é um sistema caro. Carlos, então, a camisinha feminina não emplaca, né? Não tem jeito. Por várias razões. Uma das razões é que ela não tem disponibilidade. Preservativo feminino, melhor falando. O preservativo feminino não tem disponibilidade no mundo. Tem 1 ou 2 fabricantes no mundo, ela é patenteada, não é que nem o preservativo comum que pode ser fabricado por outros e não tem. Ela é patenteada. Ela tem uma produção muito pequena que tu não consegue nem fazer campanhas efetivas para que se use, porque tu não tem disponibilidade no mundo de preservativos femininos. E tem a questão, mesmo que mínima, de dificuldade. Tem. Ela não é onde colocou dificuldade, as pessoas aí sim... Que não, muito Se bem que para a chato. mulher dizem que ela cria uma facilidade muito grande a partir de em determinadas circunstâncias, né? Não é um preservativo que tu tem que colocar na hora do ato. Tu já pode estar com ele antes do ato, não é
Diferente do preservativo masculino, como tu falaste. Se um senhor de 70 anos vai usar o preservativo, mesmo que o Viagra, pode ser que aquilo seja uma causa para dificultar a ereção dele. Então tem uma série de coisas... A questão cultural, né? A questão cultural, porque ele nunca usou isso na vida. Entende? Vamos lá, se ele tem 70 anos atrás, isso não era muito falado. Carlos, Então... e a camisinha ainda é o método mais eficaz de prevenção ou alguma dessas alternativas que tu mencionaste, alguma dessas alternativas se enquadra, assim... É que a gente fala em prevenção combinada, combinar várias questões. O preservativo ainda é, digamos assim, a forma mais eficaz. Tá? Se fala muito no tratamento como prevenção, ou seja, as pessoas que têm carga viral indetectável, pessoas que têm o vírus com carga viral indetectável, há mais de 6 meses, a transmissão pode ser reduzida em muito, na mesma proporção quase da transmissão possível através do preservativo, digamos assim. Então, tu combinar isso, pode chegar a alguns resultados muito bons. José, gostaria de comentasse um pouquinho mais sobre essa carga viral indetectável, porque com o tratamento realmente acontece isso, né? Então as pessoas de repente acham que estão livres, não é bem assim. Não. Né? E é um tratamento realmente revolucionário, mas... O tratamento para AIDS, para o HIV, ele atua, enfim, na eliminação do vírus, mas ele reduz a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus que tu tem no corpo circulante no sangue. Tá? Então ele reduz isso a níveis muito baixos. Tá? Assim, por exemplo, tem pessoas que não usam medicação, que quando descobrem o HIV, enfim, tem, digamos, coisas tipo assim, 50 milhões de cópias do HIV circulando em 50 milhões de cópias por milímetro. É umas coisas que eu não sei nem exatamente como quantificar isso. E isso baixa com um tratamento regular, enfim, efetivo, que a pessoa consiga ser, de fato, aderente à medicação e tudo mais. Isso tu reduz a menos de 20 cópias, 20 mesmo. Sabe, 20 cópias pela mesma quantidade de sangue, mililitros, seja lá o que for. Então isso reduz muito a possibilidade de transmissão, porque tu tem muito pouco vírus. Mas essa transmissão, ela é possível ainda, tá? E principalmente se tu tem uma outra DST, essa transmissão aumenta demais. Então a gente sabe que hoje, por mais que se fale em carga viral zerada que eu digo, abaixo desse indetectável, não transmitir, mas se a pessoa tiver sífilis, que hoje nós vivemos uma epidemia de sífilis imensa no país, isso vai por água abaixo. Entende? A possibilidade de transmissão volta a ser o que era antes, em função de ter essa outra infecção conjunta que é a sífilis. Então tem uma série de questões aí, tudo é muito relativo. Sim. Tem alguns estudos que demonstram que aqui no estado tem uma cepa que ela é mais agressiva, né? Que seria a cepa C do vírus. O que tu terias para comentar a respeito disso? Olha, eu não entendo muito disso, tá? Sendo bem claro, mas existe uma pesquisa que ela foi proposta em 2013, 2012, 2013, porque o estado do Rio Grande do Sul ele tem uma ação interfederativa para tentar entender o que é a epidemia do Rio Grande do Sul. Essa ação interfederativa, composta pelo Estado, União e municípios, tá, propôs uma série de atividades aqui no Estado, tá, para tentar entender por que a epidemia do Rio Grande do Sul tem os maiores índices, porque não é só os maiores índices. Enquanto tu tem um índice de 20 no resto do Brasil de incidência, no estado do Rio Grande do Sul nós temos 50 e poucos, em Porto Alegre nós tínhamos 100 e alguma coisa, então não é assim só ser maior, era o dobro, era 4 vezes mais, então o que está acontecendo de fato? Então essa ação interfederativa, ela propunha uma série de pesquisas, e uma das pesquisas propostas era se esta cepa que tem aqui do vírus, ela é de fato mais agressiva. Tem pessoas que acham que tem pessoas que acham que não tem absolutamente nada a ver. Só que essa pesquisa, ela não vai adiante, não
sabe? Não tem tido resultado ainda que possa dizer. Eu não acredito muito nisso, particularmente, entende? Porque a gente conversa com as pessoas e as pessoas têm um subtipo tal, outra tem subtipo tal, outra não sei o quê. Não sei qual é a... Seria mais uma resposta, digamos assim, biomédica para dizer que uma epidemia que tem um caráter social muito grande, a gente tem que tratar só de forma biomédica. A questão dos laboratórios também. Questão de laboratório, é muito mais fácil tu dizer que é uma questão biomédica e tu negar que existem problemas sociais que envolvem a epidemia de AIDS e tu dizer não, é só com... Eu queria saber daí, já que a gente falou no GAPA logo no início, né? Qual é o papel do GAPA hoje? O que mudou da época que tu entraste em 96, né? Que nem foi desde o início, mas as pessoas procuravam o GAPA, enfim, tu assistias vários casos e as pessoas te contando. E hoje, qual o papel do GAPA nisso tudo? Eu vou dizer assim, ó, o GAPA, eu acho que o GAPA ele continua tendo o mesmo papel que ele tinha lá na década quando ele foi fundado. Hoje mesmo, eu recebi uns 2 ou 3 telefonemas e mensagem de texto ainda, porque o meu celular, o GAPA não tem telefone, mas o meu celular, posso entender por quê, mas enfim, está na página do Ministério da Saúde como contato do GAPA. Eu e da presidente do GAPA também, e outras pessoas também. Então as pessoas ligam direto para nós. E isso acontece todos os dias, 2, 3 vezes por dia, pessoas querendo saber informação. Informação assim, onde é que eu me reúno com outras pessoas que têm HIV? Como é que eu tenho informações sobre tratamento, que muitas vezes no sistema de saúde não é a melhor informação, não dão a melhor informação. Sim, mas o comportamento das pessoas, então, ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Também ainda é o mesmo, só que o GAPA... Como é que, tem uma frase... pode dizer que o GAPA também, quando tu fala assim que as pessoas buscam o GAPA, também é uma questão de acolhimento. Com certeza. Porque às vezes tu vai nos órgãos públicos e tu não tens, de repente, o acolhimento, o entendimento, né? O que a pessoa precisa ouvir, a pessoa precisa conversar sobre a situação. O principal papel do GAPA sempre foi o papel de acolher as pessoas, né? E de solidariedade dentro dessa epidemia toda. Entende? Porque todo mundo pergunta assim, o GAPA era formado por pessoas só soropositivas, só pessoas com AIDS? Não, muito pelo contrário, o GAPA tinha muito mais pessoas que não tinham AIDS do que pessoas com AIDS lá dentro. Até porque, vamos lembrar assim, que na década de 90, até 96, quando efetivamente a medicação entrou de uma maneira que combateu o HIV, se morria com AIDS, muito rápido. Então, a gente dizia assim, até tem uma frase da Rede Nacional de Pessoas que Vivem com AIDS, que diz assim, antes nos escondíamos para morrer, hoje nos mostramos para viver. Sabe? Então, acho que isso é exatamente o que acontecia naquela época. Entende? O GAPA, as pessoas que eram voluntários do GAPA, eram pessoas que não tinham AIDS, porque as pessoas que tinham AIDS não tinham condições de atuar exatamente nesse processo, porque em 3, 4 meses as pessoas faleciam. Tá claro que algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas estou dizendo assim de uma maneira mais geral. Então, tinha algumas pessoas com AIDS lá dentro, mas era um número menor. Então, o GAPA era um espaço de solidariedade e de acolhimento muito forte. Como é que se diz assim, das pessoas verem que tinha outras pessoas que viviam da mesma maneira e que em outros lugares as pessoas não eram discriminadas, ninguém cobrava essa questão do preconceito, da discriminação. E sempre foram só voluntários, né, no GAPA. Quantos tem hoje lá? 4. Nós tivemos 4. Em 2003, nós éramos 120 voluntários. Por que caiu? Nossa Senhora. Por desinteresse da sociedade, tá? A AIDS saiu da mídia. A AIDS não é um problema que esteja na imprensa. Eu ia comentar, o câncer está muito mais na mídia hoje. Eu falei aquela hora Zika, né? Ela saiu da pauta completamente. Então, isso faz com que as pessoas se desinteressem e até porque as pessoas dizem, não, mas a AIDS é uma questão resolvida, por que eu vou para lá? Porque essa era a campanha. Claro. Entende? Essa é a campanha oficial. A AIDS está controlada, a AIDS tem tratamento, não se preocupe, faça o exame que você vai ficar sabendo que é soropositivo e vai poder se tratar. Carlos, vamos continuar conversando sobre isso depois do intervalo. A gente vai para um pequeno intervalo e nós já voltamos com Frente a Frente.